Olá, para ilustrar os conceitos que nós aprendemos na aula sobre a primeira lei da termodinâmica, vamos resolver esse problema proposto no livro do Moisés para um fluido homogêneo, que descreve esse ciclo mostrado aqui no diagrama PV, onde percebam que esse ciclo está representado nesse diagrama com os eixos do diagrama com a pressão medida em bar e o volume litro, e a relação entre bar e pascal e litro e metro cúbico são dados por esses valores aqui. O problema me põe o seguinte: esse ciclo é composto por 3 etapas, né, marcado aqui por esses 3 pontos, A, B e C, com as pressões e os volumes dados por esses valores que vocês veem no gráfico. E o problema me pede que eu complete essa tabela, onde eu conheço alguns valores das quantidades calor, trabalho e energia interna para certas etapas do ciclo, e usando, portanto, da primeira lei da termodinâmica e da relação que existe entre o trabalho e a área embaixo da curva para um determinado processo, eu consiga completar os valores da tabela com base nessas informações. Então, nós vamos fazer isso olhando etapa por etapa. Vamos começar exatamente pela etapa que vai de A até B. Então, essa etapa de A até B consiste nessa expansão isobárica. Veja que a pressão é mantida constante. Então, como essa é uma expansão isobárica, eu tenho que o trabalho, né, como nós vimos, é igual, um trabalho infinitesimal igual a PDV, e, portanto, o trabalho de A até B vai ser a integral feita sobre o volume, do volume A até o volume B de PDV. Como a pressão é constante nesse processo, então essa pressão sai, eu fico simplesmente com a integral sobre o volume de VA a VB, e, portanto, esse trabalho no processo isobárico é simplesmente igual ao produto da pressão vezes a variação de volume. Então, essa variação de volume se dá entre 5 litros a 10 litros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3 até 10 vezes 10 a menos 3. Então, essa variação é de 5 vezes 10 a menos 3, e como a pressão é de 1 bar, ou seja, 1 vezes 10 a quinta pascal, então aqui nós teríamos 1 vezes 10 a quinta pascal, vezes 5 vezes 10 a menos 3, resultando, portanto, num trabalho dado em joules, o 5 vezes 10 ao quadrado joules, ou seja, 500 joules. Ok? Então, sendo assim, essa primeira etapa aqui, nós temos um trabalho de 500 joules, e agora veja que automaticamente, como eu conheço o calor nessa etapa também, a utilização da primeira lei da termodinâmica vai me levar a determinar a variação da energia interna nesse processo. Então, o processo da variação da energia interna entre os pontos A e B vai ser o calor trocado nesse processo entre A e B, menos o trabalho realizado pelo ou sobre o sistema entre A e B. Nesse caso, como é um trabalho positivo, esse é um trabalho realizado pelo sistema, né? E aí nós temos o seguinte: então o calor foi de 800, veja que é um calor positivo, então significa que é um calor recebido, menos 500, portanto a variação da energia interna nesse processo é de 300 joules. Uma informação nessa tabela eu poderia preencher sem conta nenhuma, que é exatamente a variação da energia interna no ciclo total ABCA. Como nós vimos, como o ciclo começa e termina no mesmo ponto, a variação da energia interna é zero, porque a energia interna é uma função de estado, ela só depende do valor do U no ponto calculado. Então, como esse U é calculado num ciclo no ponto inicial menos o próprio U no mesmo ponto inicial, esse resultado é nulo. Ok? Bom, então aqui a gente já tem essa relação. O que também me ajudaria a completar diretamente dessa tabela aqui, que como no ciclo inteiro a variação da energia interna seria a variação da energia interna de A para B
mais a variação da energia interna de B para C, mais a variação da energia interna de C para A. Então, o que falta aqui? Para que esse resultado dê zero, eu tenho 300 menos 100, então significa que a variação da energia interna entre B e C tem que ser de menos 200. Bom, então agora vamos para o segundo processo, que é o processo de B para C. Então, nesse processo de B para C, nós temos essa curva aqui. Esse não é um processo óbvio, quer dizer, não é isocórico ou isobárico, tá? Naturalmente. Tem essa reta aqui. Mas eu sei calcular o trabalho porque o trabalho entre B e C vai ser igual. Veja que esse é uma compressão, então vai ser um trabalho negativo, porque o volume está diminuindo, mas ele vai ser igual, vai ser numericamente igual a menos o valor da área embaixo da curva, ou seja, dessa área achurada aqui, que corresponde a um trapézio, tendo como base maior essa altura de 2 bar e como base menor essa altura de 1 bar, com a altura do trapézio sendo 5 litros. Então, nesse caso, nós temos o trabalho de B para C é igual a menos a área embaixo da curva entre B e C, que é menos base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Como nós vimos, isso é 2, a base maior é 2 bar, 2 vezes 10 a 5, mais a base menor que é de 1 bar, 1 vezes 10 a 5. Então aqui nós temos 2 mais 1 vezes 10 a quinta, vezes a altura, que é de 5 litros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, dividido por 2. Então, o resultado disso vai me dar aqui, então, 3 vezes 5, 15, vezes 10 ao quadrado, então são 1.500 dividido por 2, então isso é menos 750 joules. Notem que esse é um valor negativo de trabalho, então significa que esse é um trabalho feito sobre o sistema, de acordo com aquela convenção que nós anunciamos durante a aula. Então, portanto, esse trabalho aqui é de menos 750, e aí, novamente, eu uso a primeira lei de termodinâmica, nessa etapa BC, para encontrar o calor, né? Lembrando que, como eu tenho aqui ΔU de BC tem que ser igual ao calor entre B e C menos o trabalho entre B e C, então o calor entre B e C vai ser igual à soma da variação da energia interna naquela etapa mais o trabalho naquela etapa. Então, a variação da energia interna foi de menos 200, mais o trabalho, que foi de menos 750. Então, portanto, esse calor será de menos... Bom, deixa eu colocar esse valor aqui. Menos 950 joules. Então, aqui, menos 950 joules. Ok. Bom, então agora nós vamos passar para a próxima etapa. Agora seria a etapa CA. Notem que na etapa CA nós temos esse caminho aqui. Veja que essa é uma transformação a volume constante e, portanto, por ser uma transformação a volume constante, uma vez que dW entre C e A é igual a PDV entre C e A, e esse dV, essa variação de volume entre C e A é zero, então o trabalho entre C e A, naturalmente, é zero. Então aqui a gente tem zero do trabalho. A variação da energia interna é menos 100.
Então, naturalmente, daí eu posso usar aqui a variação da energia interna entre C e A é igual ao calor entre C e A menos o trabalho entre C e A, e como esse trabalho é zero, então a variação da energia interna é igual ao próprio calor, portanto, o calor entre C e A vai ser igual a 100 joules. Desculpa, menos 100 joules, né? Menos 100 joules. Note que esse é um valor negativo, portanto, esse é um calor perdido pelo sistema nesse processo entre C e A. Bom, muito bem. Então, agora que a gente tem cada uma dessas quantidades em cada etapa, para calcular os valores nos ciclos, basta somar os valores de cada etapa. Então, para o trabalho total, ao longo do ciclo, nós temos 500 menos 750 mais zero, então vou ter aqui menos 250, e, portanto, aqui eu terei, né, obviamente, 250. Menos 250, não é isso? Okay? Então, aqui eu tenho menos 150, menos 100, menos 250, exatamente porque ao longo do ciclo inteiro, como a variação da energia interna é zero, o calor é igual ao trabalho.